Reflexão para a minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A minha Bíblia está aberta no livro de Josué, capítulo 2, e nós vamos refletir um pouco sobre esta passagem de Raabe e os espias. Josué capítulo 2, verso 18, está escrito: Eis que vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a tua mãe, teu pai, teus irmãos e toda a família de teu pai. Está falando para Raabe. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre tua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Então, amados ouvintes, nós vemos aqui no verso 21, ela disse: conforme as vossas palavras assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. E ali, quando o anjo da morte veio sobre aquela terra de Jericó, a casa de Raabe foi guardada. Josué foi destruir a Jericó por causa do pecado, por causa que aquela cidade era uma cidade abominável. Mas ele descobriu que ali havia uma mulher. Veja bem, ela não era uma mulher crente, convertida e que tinha tantos predicados, como às vezes nós, como humanos, pensamos que somente estas pessoas é que serão salvas. Mas a Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos não precisam de médicos, os doentes é que precisam de médicos. Eu dou graças a Deus e você também dá graças a Deus porque você não era são, você era doente e Jesus veio para você e te curou. Jesus não veio para Anás, Caifás, sumos sacerdotes, para gente sã, entre aspas, mas ele veio para os doentes, para Zaqueu, para Maria Madalena, para um Pedro e por aí vai. E lá no Velho Testamento, Deus foi à casa de uma mulher que não era sã, que não era uma mulher normal, ela era uma prostituta. Mas ela aceitou o plano de redenção. O plano de redenção era colocar um cordão de escarlate e quando o anjo da morte chegasse, aquele era o documento necessário, aquele era o comprovante necessário de que ela estava debaixo do sinal. No povo de Deus no Egito, somente aqueles que estivessem debaixo do sinal é que o anjo da morte não os tocaria. Lá em Ezequiel, capítulo 9, nós encontramos que o homem do tinteiro foi colocando tinta nas testas, marcando todos aqueles que gemiam pelas abominações cometidas na cidade. O anjo da morte não podia entrar em quem tinha a marca. E hoje, o anjo da morte não pode entrar em nenhuma casa que tenha a marca da Assembleia Metodista, Batista, Presbiteriana, Tabernáculo da Fé. Não. Estas são marcas humanas, títulos humanos. Nomes de igrejas não significa nada em relação à sua eleição, à sua predestinação, à sua remissão.
nomes de igreja não interferem em nada na nossa eleição e predestinação. O plano salvífico de Deus não está atrelado ao título de uma igreja. Portanto, o documento necessário para você apresentar naquele dia não será se você foi da igreja A, da igreja B, da igreja C, ou até mesmo da minha igreja, que é o Tabernáculo da Fé. Este não é o documento necessário que nenhum irmão terá que apresentar naquele dia. Ele vai requerer simplesmente o sangue. Vendo eu sangue, passarei de vós. Vendo eu o sinal, vendo eu o documento necessário, então, vinde bendito do meu Pai. Não vendo eu o documento necessário, então, apartai-vos de mim, praticantes de iniquidade. A Bíblia diz em São Mateus que muitos vão dizer naquele dia: Senhor, em teu nome eu não profetizei, Senhor, em teu nome eu não fiz maravilhas, Senhor, em teu nome eu não expulsei demônios, como se isso fosse o documento necessário, o comprovante necessário para entrar lá. Jesus vai dizer assim: nunca vos conheci. Lá em Amós capítulo 3 está escrito assim: de todas as famílias da terra a vós somente conheci. Mas naquele dia alguns vão dizer: eu tenho o documento da igreja A, da igreja B, eu fui teólogo, eu fui pastor, eu fui missionário, eu ganhei muitas almas. Nada disso será um documento necessário e válido para entrar lá. Mas aqui para Raabe foi um cordão vermelho de escarlata, a janela, no umbral da porta. E hoje os documentos necessários para você adquirir um passaporte é CPF, reservista, certidão de nascimento, certidão de casamento, comprovante de endereço, comprovante de renda, foto, declaração, título de eleitor, comprovante da taxa de pagamento do governo. São documentos necessários que você precisa apresentar para você adquirir um passaporte, para você ir de um país para o outro. Mas para você sair dessa terra e ir para a dimensão celestial, existem alguns documentos necessários que você precisa apresentar. E o principal deles é o sinal. A estatura de um varão perfeito. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem como você chegar naquele dia e dizer: eu quero entrar, eu quero entrar. E o anjo vai dizer: cadê o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Cadê esse documento? Ah, não adquiri. Então apartai-vos de mim. Vós que praticais iniquidade. Lá na terra você não recebeu o nome do seu Salvador, como que você pode dizer que é um salvo e que pode entrar aqui? Isso é o que será dito para muitos. Porque se a mulher casa, no mínimo ela aceita herdar o nome do marido na sua certidão. Ela passa a herdar parte do nome do marido. E se você é um salvo, um redimido, se você pretende entrar no céu, aqui na terra você tem que herdar o nome do seu Salvador no seu batismo. E qual é o nome? Senhor Jesus Cristo. Este é o nome que te salva. Não há outro nome dado entre os homens do qual devais ser salvos, Paulo diz, senão Senhor Jesus Cristo. Quais são os documentos necessários para você adquirir um passaporte? Já citei aqui. Passaporte para você ir de um país para outro. Mas quais são os documentos necessários para você sair deste planeta Terra para os céus? É o batismo do Espírito Santo, o novo nascimento, a estatura de um varão perfeito, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo.
e por aí vai. Mas quando você tem esses, você já está garantido. Lá com Raabe, o documento necessário para não ser morta, para não ter a casa invadida, o documento necessário era o sinal. E hoje, para você fugir da ira que está vindo, o documento necessário é também o sinal. E no sinal está incluído todos os outros necessários documentos. Faça uma análise, meu irmão, minha irmã. Você já tem esses comprovantes? Você já tem esses documentos? Se você não tem, o meu conselho é que você permaneça em Jerusalém, como diz a Bíblia, para que do alto sejais revestido de poder. Permaneça na igreja, permaneça firme. Se você tem 5, 10 anos de crente e ainda não tem esses documentos necessários, ainda está em tempo de você adquirir. Ainda está em tempo de você adquirir esses documentos. E eu posso lhe provar pela Bíblia e pela mensagem que nenhuma igreja lhe dará esses documentos. Mas Jesus Cristo, aos pés de Jesus Cristo, você adquirirá esses documentos. Permaneça em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, até que você adquira esses documentos. Venha aos cultos, frequente os cultos com muita atenção e você, quando menos esperar, Deus vai te dar essa credencial para você entrar nos portais eternos. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Faz-me um servo pronto a te ouvir. Quero ficar bem junto de ti. Meu coração possa sempre humilde como a ti.
Senhor.